vocês estão dividindo o processo de trabalho agora, digo assim, vocês montam juntos, que pedaço um monta, que pedaço os dois vão juntos ao mesmo tempo no papel e tal. A imaginação da gente fica em pé, metendo pincel no papel o tempo inteiro. Como é que é o trabalho de vocês? Eu acho que assim, não até o Rolando, né? O Rolando era um bom exemplo de dois artistas que não têm estilo. Porque a gente lia um monte de coisa, estava fazendo uma história medieval, mas que tudo tem meio cara de super-herói. Que era o que a gente lia. Então era tudo meio redondinho, fofo e todos fortinhos. Não tinha aquela cara de Game of Thrones, por exemplo. Hoje em dia o Rolando teria outra cara. E era uma mistura, assim como todo estilo é, uma mistura de coisas que você gosta, das suas influências. Só que na época era muito ainda intuitivo, as influências eram parecidas. Então, no Rolando, que cada um de nós desenhou um capítulo, né? Ele fez o primeiro, fez o segundo, ele fez o terceiro, fez o quarto. Ainda era um pouco parecido. E assim como acontece no Casanova, se vocês forem olhar o Casanova, que eu desenho primeiro, eu desenho segundo também, e vice-versa, assim, a cor dá uma uniformidade. Então, quando você faz um trabalho colorido, e é uma pessoa só que faz a cor, a mesma pessoa que faz a cor, ele pode dar uma uniformidade em tudo. Então, eu acho que no Casanova é bem explícito isso, porque se você olha as páginas preto e branco, as minhas são bem diferentes das do Fábio. Mas tudo colorido, parece tudo igual, parece a mesma coisa, assim. Mas hoje em dia a gente tem estilos mais diferentes e já aceitou, como você falou, a partir do Crítica dá para ver um pouquinho mais, por quê? O Rolando, a gente estava lá empolgado na faculdade ainda e fazendo essa história, que essa é a nossa primeira história publicada nos Estados Unidos. O Rolando também tem 20 anos, né? O Rolando foi feito ao mesmo tempo que a gente estava começando a fazer os 10 pãezinhos. Mas a gente desenhou maior o Rolando. O fanzine a gente desenhava em A4. Em A4. E aí, então ele tem um pouco mais de capricho. Mas no fanzine todo, isso inclui a história do Girassol e a Lua, inclui o Meu Coração Não Sei Porquê. A gente desenhava em A4 e a gente tinha uma mentalidade pro desenho que era o desenho só para constar. Não precisa contar a história, o importante é a história. A gente precisa fazer um fanzine e lançar toda semana. Eu não posso querer ficar enchendo de detalhe, fazer um desenho super magnífico e enorme. Não, eu vou fazer em A4, vou fazer rápido, vai contar a história, porque depois que você lê 5 páginas de uma história, você não está mais prestando atenção no desenho. Então, as primeiras histórias que a gente fez, o desenho era mais rápido, era mais simples, era pensado para isso, para a gente conseguir fazer um fanzine. A partir do Crítica, que na verdade é a partir daquela história que a gente fez no Front, 2001, 2002, a gente começou a desenhar maior porque a gente queria melhorar como desenhista, queria fazer páginas legais, bonitas, para ver se a gente conseguia trabalho como desenhista nos Estados Unidos. Só mostrando as páginas rápidas do desenho só para constar do fanzine, a gente nunca ia conseguir fazer isso. Então a gente começou a desenhar maior, caprichar mais, e nessa hora eu já fazia arte final com caneta, fazia arte final com pincel. A gente foi melhorando nosso estilo e isso segue até hoje. Então, a partir daí que a gente, nas nossas próprias histórias, começou a decidir, ou eu desenho ou ele desenha, para a história inteira ter uma cara, para não distrair o leitor mudando o desenho no meio da história. Então, a gente sempre escolhe quem que vai desenhar cada história e essa escolha pode ser: isso combina mais com você, você tem mais tempo agora, você fez o último trabalho grande, você vai fazer o próximo. Às vezes é isso, né? Então, o 4 desenhando 2 irmãos. Eu estava desenhando 2 irmãos. Eu para desenhar esse aí. Ele ia ter que fazer isso. Apesar disso, ele gosta mais de New Game. Além disso, ele é melhor desenhar mulher. Então, tudo conspirava para o Fábio desenhar essa história. Cósmico. Mas os 2 irmãos também a gente só pegou porque eu ia desenhar. Então, quando ofereceram 2 irmãos pra gente, convidaram pra gente fazer, a gente a princípio disse não. Eu não tinha lido o livro, o Fábio tinha. A gente sabia, ele sabia que era difícil, que era complexo, grande.
E como o Fábio tinha feito o Day Tripper, eu ia fazer o próximo. Aí, só depois que eu li, sim, realmente era difícil, complexo, né? Mas é demais essa história, a gente tem que fazer. E aí, a gente topou fazer. Então, a gente escolhe antes quem vai desenhar. Só que a gente trabalha no mesmo lugar, no mesmo estúdio, e um fica enchendo o saco do outro. A gente fala assim, se intrometa, assim, tipo, não ficou bom esse quadro. Inclusive porque a parte que a gente pode fazer junto é a do roteiro. Antes de começar a arte final. Não, é a história, é a parte da história. No caso de uma adaptação, é o caso de pegar o livro e ver como adaptar isso, né? Como transformar isso em quadrinhos. Isso aí é o que a gente pode fazer junto, conversando, discutindo, vendo o que é importante na história, o que entra, o que não entra, o que vai virar imagem, escolhendo os melhores diálogos, os melhores textos. E aí depois o desenho, aí, que é quase um trabalho braçal só, fica a cargo de um só. Só que o tempo todo com o outro em cima da orelha ali, falando, isso aqui não podia ficar melhor. Você ficou com preguiça aqui. Porque é isso, depois, no final, ninguém vai nem saber quem desenhou mesmo. Então, o importante é ficar ótimo, ficar o melhor que a gente pode fazer. E é para isso que o outro enche o saco, quando está ali do lado. Então, é meio essa dinâmica. Nos últimos projetos foi sempre assim. Nos Dois Irmãos foi assim, e nesse livro também foi assim. Uma história pode partir de uma ideia, de um diálogo, só de uma interação entre dois personagens, de uma ceninha. Mas quando a gente começa a desenvolver a história mesmo, a gente tenta pensar numa estrutura básica para tudo, do início ao fim. Principalmente para ver se a gente consegue fazer a ideia que a gente teve ter um caminho. Então essa ideia, ela vai começar aqui, fazer isso, e chegar ali. Para a gente o importante é chegar ali. Porque eu chegando ali, sabendo onde é esse fim, aonde a gente vai com a história, a gente tem um horizonte, tem ali um objetivo para poder montar o resto. Aí a gente vai aos poucos desenvolvendo mais os personagens, mais a história, aprofundando mais, aumentando. A gente fez, no caso do Day Tripper, a gente tinha roteiro escrito, página tal, quadro tal. Não tinha quadro, mas tinha página. Tinha páginas, algumas não tinham quadro, com descrição do que estava acontecendo e tudo, porque a gente tinha que mandar essa história para o editor e também tinha que mandar esse roteiro para o colorista e para o letrista. Então a gente precisava explicar o que estava acontecendo, o que a gente queria, que sentimento estava naquela cena, qual era o clima. Coisas que, quando a gente trabalha sozinho, a gente não precisa. Então, nesse livro, por exemplo, ou no Dois Irmãos, mesmo sendo adaptações, a gente fez o roteiro em forma de layout, de rascunho da página, já com a diagramação básica e as falas. Então a gente pode fazer isso. Pensar na hora de desenvolver o roteiro, em vez de escrever tudo, já dá para pensar visualmente. Porque história em quadrinho é uma linguagem que ocupa um espaço. O espaço determina tudo. O espaço que o texto ocupa, o espaço que a imagem ocupa, o espaço que tanto de páginas que você tem na sua história vai determinar o tanto de tempo que demora para desenhar aquelas páginas todas. É diferente de escrever um romance que você vai escrevendo. Depois você pode voltar, encaixa um negocinho aqui, ali. Você só vai saber quantas páginas tem o seu livro na hora que cair na mão do diagramador, ele escolher a fonte e a mancha e o papel e sei lá o que. Não, tudo. Primeira coisa que a gente precisa saber para desenhar uma história é o tamanho do papel. Qual vai ser o tamanho do papel? Porque a gente tem que determinar aquele tamanho para saber o que vai vazar da imagem. E aí, quantas páginas vai ter, determina o tempo que vai demorar para fazer. Então, se a gente não precisa passar pelo editor ou explicar para outro elemento dessa linha de produção o que está na história, o que está por trás da história, a gente não precisa escrever um roteiro, que é um processo a mais que a gente elimina.
né? Aí, sei lá, a gente faz listas, a gente coloca coisas no papel para ter coisa, para saber a quantidade de coisa que a gente precisa colocar na história, mas assim, sem uma ordem. Aí a ordem a gente vai fazendo ao mesmo tempo, pensando como organizar essa cena. A cena tem que ter essa pessoa, tem que ter esse lugar, tem que ter isso aqui. E aí a gente monta isso já pensando no diálogo, já pensando que o diálogo, quanto do diálogo vai caber em cada quadrinho, quanto o diálogo vai caber em cada página, o que vai acontecer ao mesmo tempo. Isso vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas antes a gente pode fazer, é como fazer uma pesquisa de referência de imagens, a gente faz uma pesquisa de referência do que a gente quer tematicamente que tenha. Então são listas de coisas, e essas listas depois vão virando o roteiro visual. A gente faz os layouts visuais. E aí desenha, de vez em quando dá para editar enquanto está fazendo, assim, dá para ver, isso aqui não funcionou muito bem. Algumas coisas a gente muda enquanto está desenhando, porque percebeu que teve uma ideia no meio do caminho, o diálogo mudou um pouquinho. Mas geralmente quando a gente já está desenhando, a gente já bateu o martelo no jeito que vai ser aquela página, aquele capítulo, e aí é só fazer.